E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar com você aqui sobre algo que, a princípio, pode parecer meio óbvio, mas que volta e meia a gente esquece disso. E em alguns momentos da minha vida eu esqueci disso. Entre 2021 e 2022, eu estava atuando como um engenheiro trainee em um determinado local e nesse tempo eu estava agindo meio de uma forma ativista, podemos dizer assim. Ah, ativista no sentido de es querer estar ativo a todo momento. Para você ter ideia, eh, tinha certos tempos em que às 3 horas da manhã eu estava atendendo ou resolvendo coisa com alguma equipe, às 5h30 já estava resolvendo outra coisa e durante o dia estava muito numa pegada operacional e isso acabava meio que me impedindo de fazer uma coisa que eu tinha que fazer, que era sentar, pensar e estruturar melhor as formas de se fazer as coisas. Eu estava indo muito numa pegada operacional de querer estar ativo a todo o tempo. E por querer ir muito nessa pegada, eu acabava não pensando bem nas coisas e por não pensar bem nas coisas, muitas das decisões que eu tomava acabavam falhando no meio delas e depois tinha que ter o retrabalho de pensar melhor nas coisas para que de fato elas pudessem fluir melhor. E eu lembro até uma vez que eu fui conversar com um diretor espiritual, eu sou cristão católico e eu fui conversar com ele que, vez ou outra, eu ia a um momento de adoração e quando eu chegava na adoração, eu confesso para você que eu acabava dormindo ali. Era um momento mais de tranquilidade e de paz durante o dia, e lá eu não conseguia acompanhar muito o que era dito na adoração, quando tinham outras pessoas envolvidas, e também quando eram quando eu ia só e ficava lá no Santíssimo, eu também não conseguia eh, ter um momento assim de, podemos dizer, de profundidade nas coisas. Eu acabava sentando lá e dormindo. E depois eu, conversando lá com o meu diretor espiritual, eu cheguei e falei assim para ele: Padre, eu acho que eu não estou sabendo participar, estar num momento de adoração não, porque quando eu chego, eu vez ou outra baixo a cabeça e acabo dormindo, e quando desperto já passou o tempo ali e eu não sei bem o que aconteceu. Aí o padre me perguntou: "Meu filho, como é que tá a sua dinâmica, o seu dia?" E aí eu fui falando para ele: "Não, tá assim, 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 tô fazendo isso, isso e isso, tô fazendo aquilo, aquilo e aquilo." Aí ele foi e me disse: "Tá aí a resposta. Você está muito numa." Não foi essa palavra que ele utilizou, mas, por exemplo, você está numa pegada muito utilitarista, no sentido de que está muito ativo a todo momento, não tem um tempo determinado ali para pensar sobre as coisas, para refletir sobre as coisas." E depois que eu saí de lá, eu fiquei refletindo a respeito disso e era verdade. Eu não estava tirando um tempo para pensar, para refletir, para meditar a respeito das coisas, e por não fazer isso, eu acabava não tomando
as decisões certas. Minha esposa chegou aqui do supermercado, mas continuando. E por não fazer isso, eu acabava não tomando as decisões certas e não planejando corretamente aquilo que eu tinha que planejar. E muitas vezes, quando a gente vai criar um planejamento, a gente precisa de tempo, de um momento para pensar nas coisas. E esse livro aqui também me ajudou bastante no sentido de que depois que eu li ele, algumas coisas ficaram mais claras, ou melhor, o óbvio foi meio que me revelado. Estava sempre ali à minha frente, mas eu não conseguia enxergar. Eu li esse livro a primeira vez em 2023 e depois reli ele em 2024. Eu indico para você, é um livro muito bom. Tem um outro livro aqui também que no tempo me ajudou bastante, que é esse aqui, A Virtude da Ordem do Francisco José de Almeida. Eu indico também para você que esses dois livros juntos podem ajudar ainda mais a organizar as coisas e visualizar um planejamento de forma melhor. Nesse livro, O Trabalho Focado, o autor vai dividir ele em duas partes. Na primeira parte, ele vai falar sobre a ideia do trabalho focado. No capítulo 1, vai falar sobre o trabalho focado é valioso. O capítulo 2, o trabalho focado é raro. E o capítulo 3, o trabalho focado é significativo. E essa percepção eu não estava conseguindo enxergar. Como eu falei para você, eu estava indo muito numa pegada de estar ativo a todo momento e está atuando muito de forma operacional. Por exemplo, tinha situações em que determinadas equipes quebravam um equipamento e eu parava aquilo que eu estava fazendo e ia lá pegar aquele equipamento com a equipe e levar para o conserto. E nesse deslocamento eu perdia muito tempo do meu dia, estava me movimentando, mas de fato não estava trabalhando significativamente. Tinha até um trecho do outro livro ali, que é a Virtude da Ordem, que o autor fala que muitas das vezes a gente acha que está trabalhando, mas na verdade está só se movimentando. E muitas vezes eu estava nesse caminho de estar só me movimentando, mas de fato não estava raciocinando bem as coisas. E aqui na parte 2 desse livro, o autor vai falar sobre as regras, que é trabalhe profundamente, aceite o tédio, abandone as redes sociais e elimine a superficialidade. E muitas das vezes e eu tinha essa dificuldade de aceitar o tédio, de lidar com o tédio, de estar ali num momento para pensar e refletir sobre as coisas. E às vezes, quando a gente fica nesse momento, tem o entendimento de que a pessoa não está fazendo nada. Mas para pensar sobre as coisas, para refletir sobre as coisas, a gente tem que sentar e pensar sobre elas. E muitas das vezes eu não estava fazendo isso. E aqui eu queria trazer algumas partes que eu que tem nesse livro. A primeira aqui está na página 6, que vai dizer o seguinte: passe muito tempo em um estado de superficialidade e reduzirá permanentemente sua capacidade de imersão no trabalho. E nesse período eu estava vivendo justamente o que o autor fala aqui. Eu estava num estado de muita superficialidade, podemos dizer assim.
não estava me aprofundando nas coisas que realmente eu tinha que fazer. E por não estar tendo esse momento de profundidade, não conseguia me desenvolver melhor nas coisas que eu tinha que fazer. E isso aqui entra para cabe na nossa vida como um todo, mas também dentro do aspecto de planejamento, se a gente fica meio só num aspecto superficial das coisas, a gente não vai conseguir dar um bom desenvolvimento para elas. E aqui na página 26, deixa eu só procurar aqui, tinha separado. Na página 26, ele vai dizer aqui o seguinte: ouvir uma sucessão de cantores medíocres não cria uma única performance excepcional. Em outras palavras, talento não é uma mercadoria que você pode comprar no atacado e combinar para alcançar os níveis necessários. Há um prêmio para o melhor. Portanto, se estiver em um mercado no qual o consumidor tem acesso a todos os artistas e o valor que de todos está claro, o consumidor escolherá o melhor. E eu fui percebendo que se eu ficasse só na naquela naquele viés meio que de ativismo no sentido de querer resolver todas as demandas que apareciam, eu não conseguiria de fato me desenvolver naquilo que eu tinha que me desenvolver, que era melhorar as coisas que eram para ser planejadas, para estruturar melhor a forma de se fazer as atividades, e eu fui percebendo que se eu ficasse só naquele ritmo, eu nunca iria conseguir me diferenciar das coisas, porque não aqui querendo menosprezar uma atividade ou outra, mas é no sentido de que qualquer pessoa poderia fazer aquilo. Por exemplo, parar para a atividade que eu tinha que desenvolver para pegar um equipamento que uma equipe tinha quebrado e levar aquele equipamento para uma oficina, qualquer pessoa conseguiria fazer aquilo. E se eu ficasse só naquele ritmo, eu nunca conseguiria me desenvolver naquilo que realmente eu tinha que me desenvolver. E mais aqui para frente, na página 31, o autor aqui vai falar o seguinte: se você não pode aprender, não pode prosperar. E se eu ficasse só naquela, naquele viés de não parar para de fato pensar e aprender e planejar, eu não conseguiria me desenvolver, e por não me desenvolver, eu acabaria não conseguindo prosperar. E é essa ideia aqui que eu queria trazer para você nesse vídeo, de que para que de fato um planejamento que você nos coloquemos em estado de desenvolvê-lo, faz preciso, faz necessário, na verdade, essa é a palavra,
faz necessário que tenhamos momentos para estudar aquilo, pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo e aprendendo sobre aquilo, porque se não tiverem esses momentos, de fato, não haverá crescimento. Faz necessário esse trabalho focado, esses momentos de profundidade. É nesses momentos de profundidade que a gente vai, de fato, desenvolvendo as coisas que a gente tem para desenvolver, os projetos que a gente quer desenvolver. E mais para frente aqui, na página 58, uma das coisas que, se a gente for sempre nesse viés de estar ativo a todo momento, a gente pode cair numa coisa que o autor fala aqui, que é o princípio da menor resistência. Em um ambiente de negócios sem um feedback claro sobre o impacto de vários comportamentos no seu resultado, tenderemos para os comportamentos mais fáceis no momento. Então, a partir do momento em que a gente não para sentar, refletir sobre as coisas, a gente vai criando uma falsa ilusão de que não se precisa sentar, parar e refletir sobre as coisas. Vai se criando uma falsa ilusão de que as coisas vão surgir é, facilmente, vão ser resolvidas facilmente. Por exemplo, quando é se montado um planejamento de um projeto e surge um imprevisto, eu falando assim às vezes fica meio abstrato, mas vou tentar trazer aqui um exemplo concreto. Por exemplo, uma equipe fez um planejamento para a rodagem de uma usina asfáltica. E durante a operação lá da usina asfáltica, dá algum surge algum tipo de problema no maquinário. E se não tivermos uma experiência a respeito daquele problema, a gente pode a princípio pensar que é uma coisa banal ou uma coisa que pode ser resolvida num estalar de dedos, mas que na verdade não é. E por não ter esse conhecimento, a reação que é se tomada a respeito da situação, uma reação sem base em experiências passadas. E a tomada de decisão será uma tomada de decisão errada. Então, para que de fato a, a reação perante uma situação possa ser correta, faz necessário que a gente vá a, adquirindo os conhecimentos necessários. E o conhecimento necessário ele pode vir tanto pelos estudos e também pelas experiências de vida. Mas para que de fato tudo isso aconteça, faz necessário que a gente tenha esses momentos de estudo, de reflexão, de meditação sobre as coisas. E nesse período eu não estava tendo esses momentos, e por não estar tendo esses momentos, eu não estava tomando as melhores decisões que eu poderia tomar. E quando a gente não faz isso, acontece de das coisas dos projetos que a gente está desenvolvendo, do planejamento que a gente possa estar envolvido,
não serem os dos melhores. Tem uma fórmula aqui no livro, deixa eu só ver se eu encontro, que o autor vai falar o seguinte. Acho que está por aqui. Página. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, achei na página 40. Ele vai dizer uma fórmula do seguinte, do trabalho da qualidade. Trabalho de alta qualidade é igual ao tempo gasto vezes a intensidade do foco. E muitas das vezes pode acontecer como um autor do livro A Meta fala, eu digo também para você, esse livro, ele é muito bom, do Goldratt, e ele fala o seguinte, que muitas das vezes a gente vai criando uma percepção ou um entendimento de que o trabalho é sempre estar ativo a todo momento. Como assim, por exemplo, uma máquina que tem que produzir asfalto. E a gente pode ter um entendimento, pode criar um falso entendimento de que aquela máquina ela tem que sempre estar produzindo ali a todo momento. Mas não necessariamente a produção que aquela máquina vai fazendo, o asfalto que vai saindo daquela máquina, vai ser utilizado ou vai ter demanda para ela. Então, se eu deixar aquela máquina a todo momento ligada, terá um momento em que aquele asfalto que foi gerado não terá demanda para ele e aquele produto ele será perdido. E se a gente for fazer uma analogia com o modo que a gente leva a nossa vida, se a gente ficar sempre num viés de estar ativo a todo momento, existirá um certo período que aquele estar ativo, aquela movimentação, ela não vai resultar de fato em algo satisfatório. A gente vai estar mais gastando energia do que de fato gerando resultado. Então, faz necessário que se tenha esse período de reflexão, esse período de repouso, esse período para meditação, para o estudo, para que de fato o tempo gasto seja um tempo gasto com foco e o produto entre o tempo gasto e o foco gere trabalhos com qualidade e de alto impacto, porque se isso não for gerado, terá meio que mais do mesmo, e para que de fato se tenha destaque nas coisas, faz necessário essa diferenciação, podemos dizer assim. E foi essa essa percepção depois que a princípio, como eu posso dizer, parece óbvio, mas quando a gente está ali meio envolvido nas atividades, a gente não consegue perceber. E essa percepção veio através do diretor espiritual e também com o auxílio desse livro aqui, O Trabalho Focado. Eu espero que isso possa lhe ajudar a ter uma percepção melhor para que, de fato, a, o modo que você vá planejando as coisas possam melhorar. Espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. Eu desejo você um grande abraço e até o próximo vídeo.